Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, o que nós temos para hoje? Eletrônica pura, eletrônica analógica, pessoal, muito gostoso de trabalhar. Então, preparei esse vídeo para vocês, vamos falar um pouquinho de detetor de zero, pessoal, muito utilizado, principalmente quando você quer sincronizar alguma coisa com a rede elétrica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje como você pode estar detectando a passagem do zero, por exemplo, da senoide de uma senoide, tá? Obviamente que esse circuito, para injetar o sinal senoidal, tem que ser feito algum tratamento, né? Uma isolação galvânica, alguma redução de tensão através de divisor de tensão. Porém, a partir do momento que eu tenho o sinal senoidal já preparado, isolado e com amplitude correta, podemos utilizar então esse circuito, que é um detetor de zero, para gerar aí um sinal, por exemplo, digital, para o microcontrolador fazer a referência. Então, pessoal, esse vídeo está muito legal, eletrônica analógica. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente tem para hoje. Aproveitando, pessoal, já dá um like nesse vídeo se você gostar e se inscreve no canal para você não perder as notificações dos nossos vídeos. Então, bora lá, pessoal, vamos ver como é que ficou tudo isso aí. Bom, pessoal, então eu vou começar explicando para vocês, primeiro, o que é um circuito detetor de zero, né? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um sinal aqui senoidal, tá? Então eu vou desenhar aqui uma senoide, um período dessa senoide, tá? Nessa senoide nós temos aí um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, sendo que a referência de 0 volts, ela está no meio da senoide, tá? Então nós teríamos aqui 0 volts, então uma parte, né, o semiciclo positivo está aqui acima da referência e no semiciclo negativo temos abaixo da minha referência. A tensão média desse sinal é 0 volts, porque essa parte daqui cancela a parte de baixo, tá? Por isso que a gente utiliza o sinal RMS, né, ou valor eficaz, quando se trata de uma onda senoidal pura, tá? Com isenção da componente DC. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente detectar aí a passagem, né, do sinal na linha de 0 volts. Então, quando ele ocorre a transição do semiciclo positivo para o semiciclo negativo, né, nesse ponto, ou, no caso, do semiciclo negativo para o semiciclo positivo. Mesma coisa, né? Então teríamos aqui essa outra parte e teríamos aqui também um segundo ponto, que também seria o ponto de detecção de zero. Então eu preciso detectar esses pontos aqui, preciso criar um circuito que detecte esse ponto e que me gere, né? Vamos colocar aqui agora, ó, e que me gere uma onda quadrada. Por exemplo, para que eu possa utilizar essa onda quadrada como entrada, por exemplo, de uma interrupção de um microcontrolador, tá? Uma vez que eu não posso jogar esse sinal analógico diretamente numa entrada digital. Então, eu preciso criar aqui, no caso, quando a tensão, por exemplo, aqui, senoidal, tiver em nível lógico, quando o semiciclo positivo, quando ocorrer aqui a transição do semiciclo negativo para o positivo, eu vou ter, por exemplo, uma onda quadrada, tá? De nível lógico 1. E quando ocorrer a transição do semiciclo positivo para o negativo, eu vou ter um nível lógico 0, e assim por diante. Então eu vou ter alguma coisa nesse sentido, ó. Tá? Tudo bem? Então, já essa segunda forma de onda, que é uma forma de onda quadrada, ela pode ser perfeitamente utilizada aí, no caso, para circuitos digitais, sendo que nesse vídeo a gente vai estar aprendendo também a limitar aí, no caso, a máxima tensão de pico a pico dele. Tá? Então a gente vai estar limitando nesse caso, e vamos imaginar que eu queira ter aqui uma tensão por volta de 1.8 a 2. De 1.8, sei lá, a 2.2 volts, tá?
que eu posso estar utilizando depois para amplificar ou para gerar esse sinal aí, acionar algum outro dispositivo, tá? Então, a ideia aqui desse circuito não é somente detectar a presença do sinal, a passagem do sinal pelo nível 0, mas também limitando aí a tensão de pico a pico da onda quadrada, tá ok? Então, vamos utilizar um circuito muito legal, com base aí num amplificador operacional simples. Então, ó, o circuito ele vai ser um amplificador operacional, sendo que aqui eu vou colocar, vou desenhar o circuito simplificado, tá? Então, a parte positiva ou não inversora do amplificador operacional vai para o terra. A parte negativa vai ter aqui uma resistência de entrada. Vamos colocar aqui 10K. Aqui eu vou ter a minha saída. E como ramo de realimentação, eu vou colocar aqui 4 diodos. Só que olhando eles um contrário do outro, né? Então olha só. Não é uma ponte de diodos, tá? Então, esses dois diodos aqui de cima, anodo, catodo, e os dois diodos de baixo, catodo, anodo, tá? Essa parte aqui vai ligado aqui, esta outra parte aqui vai ligado na saída. Nesse ponto aqui, ó, né, na junção aqui do catodo com anodo da parte de cima, eu vou jogar aqui em mais V, a mesma alimentação do amplificador operacional. E aqui, ó, eu vou ter menos V, ok? Dessa forma, a gente vai ter, então, aplicando um sinal senoidal com referência em 0 volts, eu vou ter aqui uma onda quadrada, tá? Sendo que o nível, né, médio dela, tanto da entrada vai ser em 0 volts, como também o nível aqui vai ser em 0 volts, ok? Bom, para a gente poder analisar esse circuito com mais detalhes, o que a gente pode considerar? A gente vai considerar o seguinte, ó. Primeiro que a gente pode observar que esse circuito todo aqui, ele, se a gente considerar esse ramo de realimentação como uma resistência, né, a gente pode observar que esse amplificador operacional está na configuração inversora, uma vez que eu injeto o sinal na entrada inversora. Então, isso vai, obviamente que a fase, né, do sinal de saída vai estar em 180 graus da fase do sinal de entrada, tá? E o limite, né, como é que ele é limitado aí, no caso, a amplitude pico a pico do sinal de saída? Justamente pelas quedas dos dois diodos, tá? Aqui. Tá? Então eu vou ter cada diodo aí em torno de... Aqui tem um detalhezinho, pessoal. Temos que colocar mais uma resistência, ó. Vamos colocar uma resistência aqui em série e outra resistência em série também, tá ok? Então temos essas duas resistências em série com o sinal que está aqui, ó, com a entrada, né, desse circuito com o diodo. Então esses dois resistores vão limitar a corrente para que esses diodos, né, esses pares de diodos, eles não queimem. Então, o que a gente tem? Quando o sinal ele tiver positivo, né, quando o sinal tiver aqui, né, no semiciclo positivo, vamos colocar aqui, ó. Então a corrente ela vai fluir nesse sentido, tá? Lembrando que nesse ponto a gente vai ter aqui um terra virtual, né? Então se eu tenho 0 volts aqui, teoricamente eu também terei 0 volts aqui. Como aqui a impedância de entrada é muito alta, essa corrente então ela vai para cá, tá?
fazendo com que a polarização desse diodo aqui e desse segundo, eles fiquem polarizados diretamente, e a corrente então ela vai nesse sentido, ó, nesse sentido para cá, tá? Dessa forma, como aqui o potencial é 0 volts, a tensão aqui na saída vai ser justamente a soma, né, o valor negativo, tá? Até porque eu tenho positivo aqui e negativo nesse lado, tá? Então, a tensão aqui na saída vai ser, vamos imaginar que eu tenha 0,7 em cada diodo aqui. Então, eu vou ter menos 1,4 volts aqui, ó, tá? Então, vai conduzir desta forma. Da mesma forma, se eu tiver um sinal, um semiciclo negativo, a corrente, então, agora vai circular para o lado esquerdo aqui, fazendo com que a condução, então, venha desse lado, ó. Então, eu vou ter positivo e negativo. Então, eu vou ter aqui mais 1,4 volts. Tá? Então, o que acontece? A gente pode perceber que esses diodos, né, eles servem, então, para limitar, né, eles estão funcionando aqui para limitar aí a máxima tensão de pico a pico do meu sinal. Obviamente que, se eu colocar mais diodos aqui em série, eu estarei então aumentando, né, a amplitude. Da mesma forma, eu poderia estar colocando aí diodos Zener, de modo que eu consigo então modificar a amplitude do sinal de saída. Ok, pessoal? Então aqui é uma explicação básica desse circuito. Vamos lá para o computador, porque eu tenho lá preparado para vocês uma simulação antes da gente ir lá na bancada, tá? Desenhei esse circuito lá no Tina, o software Tina, que é o software que a gente está utilizando aqui para simulação do circuito, e vamos ver lá como é que funciona e as formas de ano também. Então, pessoal, segura aí, vamos lá para o computador. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Já desenhei aqui o circuito no software Tina, que é o software que a gente utiliza aqui na QSP Tecnologia para simulação dos circuitos eletrônicos. Então, olha só, eu estou usando aqui o Micro A741, tá? Um amplificador operacional muito comum aí no mercado. Deixa eu só alterar aqui, ó. A gente usou na bancada resistores de 10K. Então, eu vou alterar aqui, ó. De 10K e aqui também, de 10K. Dois resistores na entrada de 10K. Pessoal, eu mostrei lá na parte da lousa, né? Eu coloquei aqui esse pino 3, que seria o pino não inversor, diretamente aí no 0 volts, no GND, tá? Aqui eu estou colocando um resistor de 10K. Isso tem um porquê. Na verdade, isso é um detalhe, tá? Não significa que se eu colocar aí diretamente no terra, ele não vai funcionar, tá? Aqui, na verdade, é simplesmente um detalhe que eu vou explicar para vocês, tá? Para que quando você quer criar aí um comparador muito preciso, tá? É necessário com que você considere, entendeu, as correntes de polarização de entrada do amplificador operacional. Tá? O que acontece? Às vezes, você pode ter amplificadores operacionais que não são construídos com BIFET, tá? Com transistores do tipo MOSFET, tá? Ou podem ser construídos do tipo bipolar. E a gente sabe que transistor bipolar, ele é controlado por corrente. Então, o que acontece? Se eu colocar um resistor, né, de um valor talvez um pouco grande em uma das entradas e na outra entrada eu não colocar, eu posso criar uma tensão de offset de entrada, tá? Que pode estar interferindo aí no funcionamento do meu circuito, tá? Não deixando ele muito exato quanto aos valores, por exemplo, de detecção de zero. Então, o que a gente faz? Quando a gente coloca dois resistores iguais, né, de valores iguais, eu estou
cancelando, tá, a diferença de tensão proveniente da corrente de entrada dos amplificadores operacionais. Quando a gente utiliza amplificador operacional que é do tipo MOS, né, ou CMOS, tá, esse valor acrescentar resistor dessa forma não é tão necessário, tá? É mais para amplificadores operacionais do tipo bipolar, que utilizam transistores bipolares. Então tá aqui, eu tenho aqui na entrada, eu estou usando aqui uma onda, vamos colocar aqui uma onda senoidal, tá? Uma onda senoidal aqui de 60 Hz, amplitude de 1 volt, tá? Estou usando o amplificador Micro A741 e aqui está o arranjo de diodo, tá? Estou usando aqui o diodo um N, vamos tentar mudar aqui para o diodo, vamos ver se eu tenho aqui diodo um N4148, aqui também, ó, vamos colocar um N4148. E aqui embaixo também, porque eu estou usando lá na bancada 4148. Ok, então 4 diodos, um N4148, resistores de 10K. A alimentação está sendo aí uma alimentação simétrica de mais ou menos 12 volts, tá? Aí, pessoal, já teve um inscrito que teve uma dúvida, que falou, quando a gente estiver utilizando amplificadores operacionais, e eu estiver utilizando alimentação simétrica, como é que eu faço a ligação do terra? Pessoal, é muito simples, tá? Toda a alimentação aqui no caso, por exemplo, dos sinais do gerador, tem que estar referenciado, né, no terra. E o terra, aqui no caso de uma fonte simétrica, é justamente a junção do negativo de uma fonte com o positivo de outra fonte, tá? Então nessa junção aqui eu tenho o terra, é a minha referência, né? A partir daqui eu crio os 12 volts e o menos 12 volts, e essa referência tem que ser para o gerador de funções, para o sinal de saída, e no caso aqui para esse resistor R1 aí de 10K, tá bom? Bom, feito isto, né, vamos aqui em análise, vamos ver se tem algum erro. Podemos verificar aqui que não tem nenhum erro. Vamos fechar aqui e vamos fazer então agora uma análise de transiente. Ó. Então vamos aqui em análise, transiente, vamos colocar aqui, ó, 5 milissegundos, quer dizer, vamos inicializar o teste em 0 segundos e vamos finalizar o teste em 5 milésimos de segundo, tá? Porque estamos usando uma frequência de 60 Hz, então 5 milissegundos está suficiente. Vamos clicar em OK. Está gerando, né, o sinal aqui. Deixa eu só apagar as outras formas de onda. Novamente. Deixa eu fazer um teste aqui. Estamos aqui em 60 Hz. E vamos então agora aqui em análise. Vou colocar 20 milissegundos, tá? Para a gente poder visualizar o período todo. Clicar aqui em OK. Então tá aqui, ó. Podemos aí verificar, ó, que nós temos então aqui a minha senoide, ó. Tá? Temos aqui a minha senoide. E na transição, tá, do semiciclo negativo para o positivo, que é, por exemplo, no caso aqui do positivo para o negativo, nós temos aqui, ó, quando ocorre aqui a transição do positivo para o negativo, temos a inversão do sinal de saída, tá? E a gente também pode observar que quando a gente está no semiciclo positivo, a saída está em nível lógico, digamos assim, né, está saturado para baixo, justamente porque o amplificador ele está na configuração inversora, tá? Da mesma forma que quando a gente tem um semiciclo negativo, a saída está espelhada, né? Está com a tensão positiva, tudo bem? Quais são os valores, né, de tensão de entrada e de saída? Então vamos colocar aqui um cursor, ó. A gente pode observar aqui, ó, que no caso da senoide, a gente está jogando aqui a praticamente, ó, 1 volt positivo
e aqui 1 volt negativo. Então, uma tensão aí de pico a pico de 2 volts, tudo bem? E no caso da tensão de saída, a gente tem aqui, temos aqui no caso da tensão de saída, que seria o B, né? Aqui o B, nós temos uma tensão de 1.13 positivo, tá? Então a gente pode perceber que a soma, né, dos dois diodos, né, da tensão de joelho dos dois diodos, e aqui, ó, na parte negativa, né, podemos colocar aqui também, ó, tá em torno de menos 1.2 volts, 1.12 volts, tá? Então, veja bem, quando a gente considera, né, que ele está no semiciclo negativo, perdão, no semiciclo positivo, esses dois diodos D1 e D2, eles conduzem, tá? Então eu vou ter aproximadamente 0,6 aqui, com 0,6 aqui, eu vou ter uma tensão de aproximadamente 1.2 volts positivo aqui na saída. E quando a gente está com semiciclo negativo, os dois diodos de baixo conduzem, tá? Limitados, obviamente, pelos resistores de R3 e R4. E aí eu vou ter também a soma das tensões de joelho desses dois diodos. Então, menos 1.1, 1.2 volts de tensão. Tensão de pico a pico, a gente pode observar que vai estar em torno, então, aí dos 2,2 volts, tá? Então, vamos ver aqui, ó, análise, né? Vamos ver de novo aqui, ó. Então, a gente pode observar, ó, que nós temos aqui, ó, vamos tentar visualizar aqui as formas de onda. Temos aqui, ó, tensão A menos B, tá? Tensão de pico a pico em torno de 2.23 volts, 2.2, 2.23 volts, tensão de pico a pico. Então, veja que legal, pessoal, a gente consegue, através desse ramo aqui, ó, de diodos, limitar a máxima tensão pico a pico do nosso amplificador operacional, ok? E detectando a presença, né, da passagem por zero. Pessoal, agora, para finalizar, vamos lá na bancada e vamos ver lá como é que ficou o nosso circuito. Vamos lá comigo, pessoal. Pessoal, então já estou com o circuito aqui montado, tá? A gente já pode observar aqui os componentes na protoboard, tá? Vou aproximar aqui a câmera. Para que vocês possam visualizar com detalhes aí os circuitos. Tá? Então tem aqui o amplificador operacional, né, o Micro A741. A gente já pode observar aqui os 4 diodos, ó. Então aqui anodo, catodo, anodo, catodo, catodo, anodo e catodo, anodo. Tá? Então aqui os dois diodos de cima lá do circuito, os dois diodos de baixo. Aqui o resistorzinho está meio escondido aqui, ó, de 10K para polarizar esses dois diodos. Aqui também embaixo temos o outro resistor de 10K para polarizar os diodos de baixo. Aqui está entrando com menos 12, aqui está entrando com mais 12. Tá? Tudo isso aqui sai do pino número 2, tá? O pino de entrada inversora, e volta na saída, tá? E como é o ramo de realimentação. E aqui, ó, onde estou mostrando com a chave de fenda, né? A gente tem o resistor de entrada, que está conectado na entrada inversora. Aqui a gente pode visualizar, ó, onde eu estou mexendo aqui, a entrada do sinal alternado da onda senoidal, e aqui no branco a gente tem a saída do sinal, tá ok? Vamos dar uma olhadinha agora na configuração do gerador de funções e depois da alimentação, da fonte de alimentação que a gente está trabalhando com ela, ok? Pessoal, para gerar a forma de onda, eu estou usando esse gerador de funções aqui da Rigol, tá? O DG1032. Amplitude, ó, frequência do sinal aqui, ó, que a gente pode visualizar, ó, 60 Hz, tá? Estou colocando aqui a amplitude de 1 volt pico a pico, tensão de offset 0 volts e fase também aí 0 graus, tá ok? Então vamos agora dar uma olhadinha lá na fonte. Estou usando a fonte aqui da Rigol, a
832. Estou usando aqui duas saídas, tá? Sendo que estou colocando elas em série, ó. Então o negativo de uma entra no positivo da outra, tá? Para poder gerar as tensões de mais 12 e menos 12, tá? Então esse canal está com 12, esse outro canal também está com 12. Então tá aqui a configuração, ó. A gente pode verificar aqui, ó, no canal 1, ó, temos aqui 12, corrente que está limitada para 100 mA. No circuito 2, está aqui, ó, circuito no canal 2, 12 volts, também 100 mA. Vamos alimentar tudo, ó, vamos ligar tudo. Então a gente clica aqui e dá um OK. Já está alimentado o meu circuito. E vamos então agora verificar lá o funcionamento do circuito ali na protoboard. Pessoal, vou ligar a saída do gerador de funções, ó, e a gente já consegue então visualizar as duas formas de onda, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem a saída e aqui a gente tem a entrada senoidal, tá? Vamos fazer algumas medições, ó. A gente pode verificar aqui, ó, em cursor. Vamos clicar aqui em cursor. Canal 1, vamos para o canal 1. Quero medir aqui a amplitude, tá, do canal 1. Então, vamos configurando aqui, ó. Temos aí uma tensão em torno de menos 500 milivolts. Vamos pegar o outro sinal, ó, o outro cursor. Então o outro cursor tá aqui em torno de um pouquinho abaixo de 500 milivolts, tá? E temos aqui, ó, né, uma tensão de pico a pico de aproximadamente 1 volt, ó. Então 987,5 milivolts, tá? Só corrigindo uma coisinha aqui, deixa eu colocar isso para baixo, porque esse é o Y2, e esse cara aqui, vamos voltar aqui, é o Y1, tá? Então tá aqui, ó, temos 993 milivolts de pico a pico. E na saída a gente já pode observar aqui, né, que a onda ela tá quadrada, sendo que a amplitude, então, ó, a gente vai aqui no canal 2, vamos ajustar aqui, ó, né, para a tensão de pico positiva. A gente pode observar que a tensão aqui ela tá em 1 volt, ó, tá em 1 volt. E aqui, se eu colocar Y1, ó, a gente vai ter então aqui, ó, uma tensão, ó, de 2,17 volts de pico a pico, tá? Então essa tensão aqui, ela é proveniente das tensões de joelho daqueles 4 diodos, tá? Então 2 diodos para a tensão positiva e 2 diodos para a tensão negativa, tá? Então em torno aí, a gente calculou lá a gente fez a simulação lá no TINA e deu 2,13, se não me engano, não é isso? Tá? Então vocês recordem lá no vídeo, tá? Então 2,13, alguma coisa assim. Então aqui está muito próximo da tensão que a gente fez a simulação lá no software TINA, tá? Só para finalizar aqui, pessoal, vou aproximar aqui para vocês visualizarem a forma de onda, ó. Tá? Então aqui o sinal de onda senoidal e aqui embaixo o sinal de onda quadrada. Peço aí com que você compartilhe esse vídeo se você gostou, dá um like aí, pessoal, para poder ajudar aí, reforçar na divulgação aí dos nossos vídeos, e habilite o sininho aí, pessoal, para que vocês possam estar recebendo os vídeos de primeira mão. Pessoal, um grande abraço para vocês, bom final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!